Amém? Vocês estão preparados? A Maria. Eu acho que não estão não. Vocês estão preparados? Amém. Amém. Eu quero chamar o ministro da noite, o pastor Ed Williams. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tem que você fechar seus olhos, sentado mesmo, com a tua cabeça. Ele vai continuar orando. Amém. Amém, gente. Fecha teus olhos. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que tem nos mudado, que tem nos fortalecido, tem sido nosso alimento. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Senhor, para ouvir os teus conselhos, as tuas direções. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Vocês são uma bênção. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir esse grupo de música. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Ed Williams, né? Sou casado com essa linda mulher de Deus aqui. Nós temos 4 filhos, né? Vocês que acompanham a gente aí de casa, sejam bem-vindos também, que vocês sejam tocados com essa palavra. E para mim é uma honra. Sou grato a Deus pela vida de Adriana. Ela está ali, ó. Pastor Chilton hoje ele já chegou lá, Adriana. Está aí na Rio Grande do Sul, onde ele vai estar ensinando lá mais uma matéria do Rema, né? E eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor, pela vida de Adriana, por ter me levantado, por ter me dado a oportunidade de estar aqui nessa noite, compartilhando da palavra de Deus com a igreja. Amém? E para mim é motivo de grande alegria, de grande honra. É com temor e tremor que eu estou aqui. Mas nunca foi sobre nós, né? É sempre sobre o Senhor. E hoje, o tema da nossa ministração, nós vamos aprender um pouco sobre intenção de coração. Amém? A Bíblia, ela nos ensina e ela nos motiva. Ela aponta o nosso caminho. A Bíblia vai dizer que ela é lâmpada para nossos pés, é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. E em determinadas ocasiões de nossa vida, vai requerer que a gente tome decisões. A gente tome direções. E essas direções que a gente vai tomar, algumas decisões que nós devemos tomar, nós devemos ter cuidado com a intenção do nosso coração. Como nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Para que nós estamos fazendo? Como? Se é para o Senhor, não pode ser de todo jeito. Existe uma intenção naquilo que a gente faz. E eu queria que vocês abrissem lá em 2 Crônicas, no capítulo 25. Amém? Versículo 1 e versículo 2 eu quero ler com vocês. Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 1 diz assim: Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E assim, Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Então fala que esse homem ele reinou por 29 anos. Mesmo assim, ele fez o que agradava ao Senhor,
mas ele não fez de todo o coração. E às vezes a gente tem que, a Bíblia não manda nós avaliarmos ninguém, a Bíblia manda a gente avaliar nós mesmos. E a palavra de Deus diz que esse homem reinou por 29 anos. Ele estava em um cargo, ele estava em um título, mas o que ele estava fazendo, até que agradava ao Senhor, mas não era com a intenção correta. Então a intenção do coração dele não estava correta. Então nós temos que alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, para que nós possamos fazer o que agrada a Deus e também com a intenção correta. Amém? Que eu posso fazer o que agrada a Deus, mas às vezes com a intenção errada. E isso, ele não entra de um dia para a noite, ele não entra de repente. É como a Bíblia diz que são as raposinhas que vai minando, que vai entrando. E se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai deixando isso nos contaminar o nosso coração. Mas essa não é a vontade de Deus. Nós nascemos de novo, somos cheios do Espírito Santo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E o Espírito Santo, ele quer nos conduzir em todas as coisas. Romanos, no capítulo 8, vai dizer que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Os filhos maduros de Deus vão ser guiados pelo Espírito. Então, nós temos que alinhar o nosso coração para termos uma direção correta, para fazermos o que agrada a Deus, mas com a intenção correta. E nessa ministração, está com alguns meses, pastor Chilton, ele ministrou sobre singeleza de coração. E eu queria que vocês entrassem lá no canal do YouTube e ouvissem essa ministração, ouvissem de novo. Eu escutei ela hoje, já tenho escutado outras vezes, porque naquele período que o pastor estava ensinando sobre isso, eu acho que faz uns 2 a 3 meses que ele ensinou, o Senhor já tinha me entregado essa palavra. Eu disse, glória a Deus, que é o mesmo Espírito, é a mesma direção. E quando eu recebi o convite para trazer a palavra, já estava no meu coração o que ministrar. Porque é o que o Senhor quer, que a gente alinhe o nosso coração, que a gente ande na vontade dEle, que a gente cumpra os princípios dEle, que a gente faça da maneira correta, como tem que ser feito, com a intenção correta, não com a intenção de querer levar vantagem, mas alinhando o nosso coração com o Senhor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, vai dizer que o Espírito, ele prescruta as mais profundezas de Deus e ele traz a revelação do coração de Deus para o nosso coração. Então é nessa caminhada que Deus quer que a gente ande. É desse modelo, é o estilo de vida que Deus quer que nós andemos. É andando no Espírito, é andando segundo a vontade dEle, segundo os comandos que Ele está nos dizendo. Então ele vai dizer que o Espírito, ele sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que é que nós vamos fazer. Lá no Salmo 139 vai falar que antes que a gente mesmo fale, o Senhor já sabe o que é que vai sair de nossa boca. Então não há nada oculto, irmãos, ao que Deus está vendo. Não há nada oculto. Deus, ele sonda a intenção do nosso coração. Amém? Abre lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4. Daqui a pouco a gente entra na mensagem, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 4. Tessalonicenses 2,4. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções do nosso coração. Eu estou lendo na NVT. Então a Bíblia vai dizer, deixar aí, nosso propósito não é agradar as pessoas, embora que quando a gente agrada a Deus, até os nossos inimigos têm paz com a gente. A Bíblia diz lá em Provérbios, quando a gente anda na palavra, até aqueles que se levantam contra a nossa vida, eles têm paz com a gente. Porque ele vai dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então aqui ele diz assim, ó, que Deus que examina as intenções do nosso coração. Então, nós temos que sondar, porque a nossa natureza carnal, o nosso homem interior, ele foi recriado quando nós nascemos de novo, amém, irmão? A natureza de Deus habita em nós, somos novas criaturas, amém? Temos o Espírito de Deus, temos o Espírito da fé, habitando dentro de nós. Então é essa natureza que nós devemos seguir, porque Deus nunca vai mandar a gente fazer o mal, irmão. Deus nunca vai mandar você falar mal do seu irmão. Deus nunca vai levantar uma contenda. Deus nunca vai levantar, o Espírito que habita dentro de você nunca vai falar mal de ninguém.
mas Ele sonda as intenções do nosso coração. Eu tenho muitas coisas a falar, talvez não dê para a gente concluir uma ministração, mas pode ser numa próxima, numa segunda. E eu vou seguindo aqui o que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Então, no versículo 4 ele diz assim, que o nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções do nosso coração. Então Deus, Ele examina as intenções do nosso coração e nós temos que também nos examinar. Por que estamos fazendo? Por que devemos fazer? Isso faz parte da nova natureza. Isso faz parte daquilo que Deus quer que eu faça, do meu propósito. Então eu tenho que alinhar meu coração com a vontade de Deus. Amém? Se eu alinhar o meu coração com a vontade de Deus, eu vou fazer o que agrada a Ele, irmão. Eu vou fazer da maneira correta, sem passar por cima de ninguém. Sem querer atrapalhar a caminhada de ninguém, irmão. Sem querer fazer mal para ninguém. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? Isso faz parte da nova natureza. Mas às vezes nós preferimos, aqui não, viu? É em outro lugar. Nos alegrar com a tristeza, misericórdia. Está repreendido. Isso não é uma intenção correta. Mas a intenção do coração de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E essa natureza está dentro de mim, dentro de você, irmãos. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos andar segundo as inclinações da carne. Amém? Então, quando Jesus ele falando a respeito de perdão, ele diz, ei, quando falarem mal de vocês, deixe falar. Ore por eles, ore pelos que vos perseguem. Isso acontece. Tem gente falando mal da gente? Tem, irmão. Mas a gente faz o quê? Ora por eles. A intenção do nosso coração é essa. Nós não devemos bajular ninguém com segundas intenções, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos servir ninguém com segundas intenções. Não buscando reconhecimento humano, como a gente acabou de ler. Mas buscando o que agrada ao Senhor. Não buscando reconhecimento humano. Eu vou fazer para o pastor Rob, porque ele vai me dar, está repreendido. Deus sonda a intenção do nosso coração, irmão. Não faça as coisas para Deus de todo jeito. Deus sonda o nosso coração quando a gente está aspirando aqui. Quando a gente está servindo em qualquer departamento. Deus sonda o nosso coração. E às vezes nós temos que botar força para vir servir em alguns departamentos. Porque a carne não vai querer, não. Mas o Espírito vai querer, meu irmão. Ele não vai fazer de todo jeito. Eu lembro lá no Rema, na matéria Ministério Prático, o pastor André disse, se você não tiver unção para varrer a igreja, você não tem unção para mais nada. Aqui é aspirar, né? Mas eu peguei no tempo que a gente varria, que a gente lavava, quando essas paredes eram azul. E eu estava aqui com o coração servindo, com a intenção correta. E Deus, Ele honra, meu irmão, a intenção do coração. A gente não faz para receber nada, porque o nosso prêmio está no céu. O nosso galardão está lá. A nossa esperança está lá. Como o pastor Jesse iniciou o culto, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. A nossa intenção está nessa, está em agradar ao Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos tirou do reino das trevas e nos colocou no império do seu amor. No reino do seu Filho amado, nos tirou do império de trevas e nos colocou no reino, meu irmão. Nós fazemos parte de um reino. E esse reino, a intenção do nosso coração tem que estar alinhada com a vontade dele. Porque no reino, o que o rei diz, o que o rei determina, é decreto, é lei. Assim é na minha e na tua vida. O que a palavra diz, está decretado, meu irmão. Vai se cumprir, vai se cumprir. Quem cumpre princípios recebe dupla honra. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Honra a sua liderança, irmão. Honre seus irmãos de departamento. Honre. Honra não é bajulação. Honra é uma palavra pequena, mas que abre portas grandes, irmão. Sabe? Um dos meus irmãos aqui chegou e disse, pastor, parabéns, meu irmão. Eu me alegro com a sua vida. Eu disse, você sempre honrou a unção. E a gente ficou ali chorando, nós dois. Eu disse, você sempre honrou, meu irmão. Porque não é um título que nos diferencia, ou que nos aponta, ou que nos salva. O que nos salvou foi Jesus Cristo. E a intenção do nosso coração tem que estar correta, com título ou sem título. Sabe, irmãos?
Não muda nada, irmão. Só aumenta a responsabilidade. Mas no reino de Deus, Jesus disse que o maior é o que serve. Quer ser grande no reino de Deus, sirva pessoas, irmãos. Quer ser grande no reino de Deus, sirva a Ele com a intenção de coração correta. A Bíblia diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nessas coisas ocupe o vosso pensamento. Amém? Filipenses no capítulo 2. Tudo que é amável. Fidelidade tem a ver com ação. Porque às vezes a gente pensa que honra é fidelidade. Fidelidade é uma coisa e honra é outra. A fidelidade ela tem a ver com ação. E a lealdade tem a ver com a intenção. Quando eu entendo isso, que a lealdade ela é uma intenção. Eu vou ser leal à minha liderança, eu vou ser leal à minha esposa, eu vou ser leal no meu trabalho, porque a Bíblia diz que quando nós façamos como se fosse para o Senhor, porque realmente é para Ele. E isso é em todas as áreas da nossa vida, irmão. No ministério, no seu trabalho, na sua casa, no seu cônjuge, no seu casamento. Você pode ser fiel sem estar sendo leal. Como assim, Edwin? Como assim, pastor? Você pode estar sendo fiel fazendo, mas com a intenção do coração é errada. Eu estou fazendo porque meu líder vai ver. Não, irmãos, essa intenção é errada. Faça porque Deus está vendo. Deus disse a Davi, te encontrei Davi por trás das malhadas. E Davi estava fazendo o quê? Servindo seus irmãos, servindo seu pai sem ser honrado. O profeta chega para ungir o rei e o rei não estava presente. Você imagina uma festa onde o aniversariante não está? E o profeta chega e diz, cadê o rei? Eu vim ungir esse. Passa o primeiro, o profeta ainda olhou e disse, eu acho que é esse. Aí Deus diz, você vê por fora, mas eu vejo o que está dentro. Isso fala de intenção do coração. Deus está vendo o que está dentro de nós, meu irmão. O que é que está dentro da gente? Amém? E Davi estava lá servindo o pai dele, tomando conta das ovelhas, sendo fiel, sendo fiel. Aí o profeta diz, não é esse não. Chama. E Deus honra publicamente, dá dupla honra. E Davi, ele é levantado, rei, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é levantado, leal, com o coração e permaneceu servindo, sem ser honrado, permaneceu fazendo as mesmas coisas que fazia. É tanto que quando, segundo Samuel, quando ele vai para a batalha, onde o gigante está desafiando todo o povo de Deus, os irmãos deles olham para ele e dizem assim, viesse fazer o que aqui, Davi? Viesse se amostrar, foi? Agora, intenção do coração é errada. Mas Davi não ouviu essas coisas, meu irmão. Vai ter pessoas que vai dizer que você quer se amostrar. Não, irmão. Faz o que Deus mandou tu fazer. E Deus é quem dá a dupla honra. Deus é quem faz o agir e o querer é dele. A vontade é dele, irmão. A palavra é dele, a igreja é dele. Nós somos dele. Aí Davi fala o quê? Não, eu vim servir vocês. Vê, que coração. Eu li essa passagem, queimava no meu coração. Então, a lealdade, ela tem a ver com a intenção do coração. Davi, ele poderia estar ali com intenção errada. Mas ele estava sendo leal ao pai dele, sendo leal aos irmãos. Davi não foi honrado por Saul, foi perseguido, mas ele continuou o quê? Honrando, com a intenção correta. É por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Não porque são perfeitos, irmão. Nós não somos perfeitos, não tem ninguém perfeito. Mas a gente pode andar na palavra e agradar a Deus com o coração correto. Não existe perfeição, irmãos. A gente só vai ser perfeito no dia que partimos para nos encontrar com Ele. E no ambiente de igreja nós estamos envolvidos com vários tipos de pessoas, com várias pessoas que tiveram educações diferentes, criações diferentes. Ei, irmãos, mas você não está aqui para olhar essas coisas não. A Bíblia manda a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. E fazer olhando para o Senhor, agradando ao Senhor, porque foi Ele quem nos chamou, irmãos. Amém? Então a lealdade, ela vai gerar a fidelidade. E a fidelidade, ela vai gerar a honra. Amém? Glória a Deus.
Judas, ele teve o melhor pastor, irmãos. Judas, ele teve o melhor mestre. Judas, ele teve o melhor apóstolo. Ele teve o melhor evangelista. Ele teve o melhor, tocou nos 5, Jesus foi o único. Que é apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Judas esteve com ele, mas com o coração, com a intenção errada. A Bíblia diz que ele começou até do jeito certo. Tem um sermão, acho que é Mateus capítulo 6, que Jesus começa. Aí depois Jesus diz, vocês querem ir também quando a multidão vai embora? Judas estava no meio daqueles discípulos ali, que permaneceram. Mas permaneceram com a intenção errada. Quando chega uma mulher e começa a adorar Jesus, já que Judas diz, para que isso? Quer se amostrar. Irmãos, repreenda isso da sua vida, irmãos. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, irmãos. Feito eu falei na ministração do pastor Chilton, singeleza de coração. Ele fala lá em Atos, no capítulo 2, no início da igreja. Quando a igreja inicia, elas se reuniam na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os santos e com a inteireza de coração, com a singeleza de coração, com o coração alinhado com o mesmo propósito. Se a gente alinhar, sabe, irmãos, a minha oração é, Deus, alinhe meu coração com a tua vontade. Alinhe meu coração com o coração do meu pastor. E eu digo isso, não é bajulando não, irmãos, que a gente viu que a gente não deve agradar homens, não. Mas agradar aos homens vai ser consequência daquilo que a gente faz para Deus. Porque a gente faz para Deus fazendo para pessoas. A gente não faz para nós mesmos. Deus não nos compartilhou dons com os homens, para os homens, foi para distribuir com a igreja. Está lá em Efésios 4, Deus ele deu dons para a gente compartilhar com os irmãos. Cada um de nós fomos chamados e temos que ser fiel naquilo que Deus nos chamou. Amém? Lá em Romanos 8, 27, a Bíblia diz que o Senhor ele sonda os nossos corações. Então ele sabe qual é a intenção que passa no nosso coração. E não passa pensamentos errados, não, pastor, na sua mente. Passa. Mas a gente não permite que esses pensamentos criem raiz. A gente lança fora. A gente repreende esse pensamento e coloca o pensamento correto. E qual é o pensamento correto? É a palavra de Deus. Você pode adquirir ali, eu acho que deve ter no Verbo Shop, o livro Pensamento Certo ou Errado. Esse livro ele é muito bom, meu irmão. E vai nos ensinar dentro da palavra de Deus, como a gente substituir pensamentos errados, pensamentos certos. Pensa na palavra, medita na palavra. Coloca esses pensamentos dentro do teu coração. Porque a Bíblia diz que do que tiver cheio o nosso coração, né, a nossa boca vai falar o que está cheio o nosso coração. Então se encha da palavra. O Senhor sonda os nossos corações, as nossas intenções. E não é querendo nos julgar, não. Mas é nos alinhando com a vontade dEle. O Senhor é bom, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo por nós. Ele deu o seu melhor. Ele nos ama. A Bíblia vai dizer que se uma pessoa fosse boa, a outra ainda podia morrer por ela. Mas pelo um pecador, pelo nojento que era a gente, sem Jesus. Ele nos ama, irmãos. E não é pelo que a gente faz, não. Ele nos ama porque é o caráter dele, é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então eu não vou fazer para receber. Eu faço porque eu já recebi. Eu faço porque Deus já fez por mim. E agora, como gratidão no meu coração, eu vou servir ao Senhor até o fim. Tem um louvor que diz, te seguirei até o fim. Porque pela gratidão no nosso coração. Não por merecimento, ou por querer ganhar um crédito, ou por querer levar. Não. Pastor Chilton também fez uma live, algo está com alguns dias, falando a respeito disso, irmãos. O que é que nos motiva? Ele falou. Ele falou, será que é um tapinha nas costas? Ou, tu é benção? Não, irmãos. Não, irmãos. O que nos motiva é Cristo. Porque se a palavra não te motivar, nada mais te motivará. Se Jesus Cristo não te motivar, nada mais te motivará. Porque nós estamos aqui por Ele, meu irmão. Amém? Lá em Provérbios 16, 2. Quero ler com vocês também Provérbios 16, do capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Aleluia.
quero ler aqui na NVT. Provérbios 16:2 diz assim: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Então, ainda que nós nos consideremos puros, mas o Senhor está examinando as nossas intenções, as intenções do nosso coração. Bota aqui na Almeida Revista Atualizada, por favor, esse versículo 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito do homem. Essa palavra pesa o espírito do homem. No original ela é a palavra takan, que quer dizer regular, medir, estimar, ponderar, equilibrar, nivelar, pesar, ser igual, ser pesado, testar ou provar. Ser estimado, ser igualado. Então o Senhor, Ele mede a intenção do nosso coração. Ele sonda o nosso coração e vê se aquilo que nós estamos fazendo está com a intenção correta. E a intenção correta, irmãos, traz bênçãos para a nossa vida. Eu aprendi também lá em Ministério Prático, no Rema. Você que não fez o Rema, vai estar encerrando esse ano agora, o próximo ano. Faça sua matrícula, aquela escola é maravilhosa. Você é uma pessoa antes e uma pessoa depois, porque ela muda a nossa vida, ela é a palavra de Deus. E eu aprendi lá também que nós não devemos fazer correndo atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás da gente. A gente não deve fazer para ser visto. Apenas faça, irmão. Apenas faça. E os frutos na sua vida serão visíveis. Amém? Ame ao Senhor. E tudo que você fizer, faça para Ele. Ame ao Senhor no seu coração. E tudo que você fizer, faça para Ele. Não apenas para agradar pessoas, irmãos. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui por conta do Senhor. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz por você. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, está vivo e está vindo nos buscar. Isso é o que tem que estar estampado no nosso coração. Sabe? Às vezes a gente deixa coisas minar no nosso coração. A gente deixa coisas querer roubar aquilo que Deus já fez por nós. Não deixa não, irmão. É feito às vezes eu digo a Érica, eu não vou perder minha bênção por causa disso não. Deixa pra lá. Tudo é deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá, irmãos. A nossa justiça não é a gente que faz, não. É o Senhor. Amém? Lá em 1 Crônicas 29:17 diz assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. O Senhor gosta da sinceridade, irmãos. Né? A gente não deve chegar ao Senhor com palavras bonitas. Não, meu irmão, chega do teu jeito, com a tua sinceridade. Vai tocar o coração de Deus, irmãos. Vai tocar o coração de Deus. Sabe? A intenção correta, meu irmão. A intenção correta, a gente recebe dupla honra. Eu ministrando, eu pensando nessa palavra, meditando. E eu comecei a me lembrar de quando cheguei no Verbo da Vida. Essa palavra revelada. A palavra queimando no meu coração. Eu chegava do Rema, ficava até 2 horas da manhã. Ia trabalhar no outro dia. Eu dizia, vai dormir, menino. Eu dizia, daqui a pouco. Mesmo porque essa palavra, ela queimava, ela mudava. Eu nunca tinha enxergado a palavra de Deus daquele jeito que estava sendo ensinado, irmãos. E se a gente não tiver cuidado no decorrer da caminhada, a gente vai esquecendo essas coisas. Né? Hoje o pastor Ed Jair colocou lá, você que tem Aluminar, assista as ministrações. Realmente, irmão, se você tem Aluminar, assista. Todos os dias, assista. Ensinamentos preciosos, poderosos para a nossa vida. E eu comecei a me lembrar de quando aquilo era tão puro que eu, meu Deus, às vezes se deixasse eu queria virar à noite. Lendo aquelas apostilas, lendo a Bíblia. Não é desse jeito não, meu Deus. Que Bíblia é essa que aquele professor lê? Que Bíblia é essa que aqueles homens lê? Meu Deus do céu. E aquilo era tão puro, irmão. Tão verdadeiro. Isso vinha de um coração com a intenção correta. Sabe? Porque quando
eu congregava em outra igreja. Quando Deus falou comigo para me vir para o Verbo da Vida, falou claramente ao meu coração, disse, vá para o Verbo da Vida, fique debaixo da liderança daquele homem. E eu vi o pastor Chilton, quando ainda era lá na Vila Kennedy, e lá no ministério qual eu fazia parte, eu era líder, eu ministrava, e eu, mas Senhor, aí o Senhor disse, não, se você quiser ficar aí, porque o Senhor respeita, irmãos, as decisões. Se você quiser ficar aí, você vai ser uma bênção aí. Mas eu tenho algo maior para você. E eu disse, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade, que é maior do que a minha, melhor do que a minha. E eu confio que é o Senhor que está me direcionando. Então, quando eu cheguei, eu fui sentar para aprender do jeito certo. Eu fui sentar para ouvir as mesmas coisas. Isso é segurança para a nossa vida, irmão. Sabe? Colocar as ministrações. Escute. Eu escuto ministros de outras igrejas do Verbo da Vida, porque aqui nós somos bem alimentados, irmãos. A gente não precisa estar procurando fora, não, que a gente já tem dentro. Mas escuta as ministrações também dos ministros daqui. Cada pérola preciosa que o Senhor solta aqui nesse púlpito. Pastor Chilton, meu Deus, aproveita, irmão. Aproveita. Ele está lá derramando no coração das pessoas, meu irmão. Aproveita. Um homem guiado, um homem cheio de Deus. E isso era tão puro no meu coração que eu queria só ficar com a palavra. Só ficar com a palavra. Eu dizia, eu vou morar num canto maior, eu vou ter uma casa maior, eu vou ter um espaço para eu estudar. E isso aconteceu por conta da palavra, irmão. Essa palavra é verdade. Não deixe o tempo roubar isso de você, não. Não deixe as circunstâncias roubar isso de você. Não deixe seu coração se contaminar com as pequenas coisas, com coisas que não estão na palavra, irmão. Coisas que não vão te levar para nenhum canto. Coisas que não vão edificar a tua vida. Amém? Lembra de Absalão, filho do rei Davi? Começou a escutar Aitofel. Era um conselheiro do rei. Era um homem que tinha sido levantado para aconselhar o rei. Quem são seus conselheiros, irmãos? Quem tem sido seus conselheiros? A quem você tem entregado o seu ouvido? Eu estou com essa ministração também, irmãos. Conselheiros do rei. Quem é que tem aconselhado sua vida? Não fique comendo de vários lugares, não, irmão. Procure a palavra certa. E alinhe seu coração com ela. Amém? Se não tem algo certo na minha vida, o problema não está na palavra, o problema não está no Senhor. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Eu tenho que alinhar meu coração para viver o que o Senhor tem. Absalão estava lá, filho do rei. Futuramente ia ser o próximo rei. Começou a escutar ali, ó, os conselhos de Aitofel. Foi o que aconteceu. Se rebelou. Se rebelou contra o Senhor. Se rebelou contra o Pai. Trouxe maldição para a sua vida. E o final dele foi o quê? Morte, irmão. Não queira isso não para a sua vida. Lá em Tiago 1:21 a palavra diz, receba a palavra, que no seu coração ela é enxertada, ela é plantada no seu coração. E fique com essa palavra firme. Diga assim, eu não abro nem para um trem quando eu estou com essa palavra. Quando eu estou firmado nessa palavra, irmão, a Bíblia diz que pode vir ventos, tempestade. Mas a casa que está firmada na rocha permanece firme. Essa palavra, ela é rocha firme para nossas vidas, irmãos. Essa palavra, ela é rocha firme. Às vezes passamos por tribulações ou por processos na nossa vida, nós ainda estamos na terra, irmão. Jesus disse que a gente ia passar por tribulações, mas que a gente tivesse bom ânimo, que a gente se firmasse com a palavra. Eu lembro agora José no Egito. Sofreu, foi vendido. Mas a intenção do coração daquele homem de perdoar os irmãos e de dizer aquilo que vocês fizeram de mal para mim, Deus transformou em bênção. Vocês me venderam para ser escravo, Deus me tornou rei. Intenção correta, irmão. Intenção de coração correta, irmão. Intenção de coração correta, irmão. Alinha teu coração, não olha para ninguém, não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém querendo ser mais do que ninguém aqui. Nós somos um e somos muitos.
Essa é a visão do nosso ministério. Somos um e somos muitos, irmãos. Pastor Bud dizia que esse ministério é uma constelação. É várias estrelas, é várias pessoas, é unidade, é amor. Pega a visão desse lugar, irmãos. É amar, é servir. Nós estamos aqui para quê? Amar, servir, ensinar, transformar, equipar. A visão desse lugar como igreja local. A visão do ministério Verbo da Vida. Unidade, amor. Um coração para servir. Amém. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. E quando a gente pegar essa palavra, deixar ela dentro do nosso coração, nós vamos desfrutar de tudo que ela tem para a nossa vida. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente só vive se a gente renovar a nossa mente. A gente só vive se a gente botar força para renovar a mente. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Até que Jesus venha nos buscar. Até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Aleluia. Vai ficando de pé, irmãos. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. José ele não esperou uma promoção da terra, mas ele foi promovido pelo alto. Coração fiel. Numa aliança inferior. Esse homem tinha um coração desse. A gente com o Espírito Santo dentro, meu irmão, a gente pode fazer coisas maiores. Jesus disse: ei, vocês vão fazer coisas maiores. Mas devemos alinhar o nosso coração, irmãos. Não se contaminar nos ambientes, não se contaminar com as coisas, não se contaminar com conselhos errados, com aqueles que querem nos contaminar. Fala de Jesus, irmãos. Fala da palavra. Se apega com essa palavra. Se apega com os valores desse ministério. Você está no ministério sério, meu irmão. Glória a Deus por esse ministério. Eu sou tão grato pelo Verbo da Vida. Eu sou tão grato por essa visão, irmãos. Eu sou tão grato por essa família. Eu sou tão grato pela vida de vocês. Meu Deus. Meu Deus. Fecha teus olhos, irmãos. Vamos orar. Aleluia. Pai amado, Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra, Senhor, ela fique em nossos corações, Pai. Para que a gente permaneça fazendo com a intenção correta. Que a gente permaneça nesse lugar com o coração sincero diante do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor. Eu oro, Pai, nessa noite, Pai. E eu declaro em nome de Jesus. Corações alinhados com a Tua vontade, Pai. Corações alinhados com a Tua vontade, Pai. Eu declaro em nome de Jesus os nossos irmãos, nós, amando uns aos outros, como a Tua palavra diz. Honrando uns aos outros, como a Tua palavra diz. Nos considerando, Senhor, os outros maior do que a nós mesmos, como a Tua palavra diz, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Um tempo de honra. Um novo tempo se iniciando. Um tempo de coisas maiores na vida dos meus irmãos. Por conta da honra ao Senhor. Por conta da honra à visão. O Senhor vai nos acrescentar coisas maiores, Pai. Se permanecermos fiéis, Senhor, naquilo que tem chegado em nossas mãos, Senhor. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa palavra. Aleluia. 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 Aleluia.